A busca por novos caminhos. Portugal na vanguarda da expansão marítima. O século XV marcou o início de uma era de grandes transformações para a Europa. Era a época das grandes navegações, um período de intensa exploração marítima que redefiniu o mapa do mundo e inaugurou novas rotas comerciais. Em meio a esse cenário de descobertas, Portugal se destacava como uma nação pioneira. Impulsionados por uma combinação de fatores econômicos, políticos e científicos, os portugueses se lançaram ao mar, desvendando os segredos do Atlântico e expandindo seus domínios para além-mar. A busca por novas rotas comerciais para o Oriente, em especial para as Índias, era uma das grandes motivações por trás da expansão marítima portuguesa. As especiarias, como pimenta, cravo e canela, eram produtos de alto valor na Europa, e o controle dessas rotas comerciais representava uma oportunidade única para acumular riqueza e poder. No entanto, as rotas tradicionais que cruzavam o mar Mediterrâneo e o Oriente Médio eram dominadas pelos árabes e venezianos, o que incentivava os portugueses a buscar alternativas. Outro fator crucial para o pioneirismo português nas grandes navegações foi o investimento na Escola de Sagres. Fundada no século XV pelo infante D. Henrique, a escola reunia navegadores, cartógrafos, astrônomos e outros estudiosos, que se dedicavam a aprimorar as técnicas de navegação e a desenvolver novos instrumentos, como a caravela. Essa embarcação ágil e resistente aos ventos do Atlântico foi fundamental para o sucesso das expedições portuguesas. Assim, impulsionados pela busca por novas rotas comerciais, pelo espírito desbravador e pelo desenvolvimento tecnológico, os portugueses se lançaram ao mar, abrindo caminho para uma nova era de descobertas e conquistas. As grandes navegações mudariam para sempre o destino de Portugal e do mundo, conectando continentes, culturas e povos de maneiras antes inimagináveis. O Império Português, ambição, especiarias e o caminho para o Oriente. A expansão marítima portuguesa teve início com a conquista de Ceuta, no norte da África, em 1415. A partir daí, os portugueses iniciaram uma série de expedições pela costa africana, estabelecendo feitorias, convertendo povos ao cristianismo e buscando o caminho marítimo para as Índias. A conquista de Ceuta marcou o início da construção do Império Português, um dos primeiros impérios globais da história. Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, abrindo caminho para o Oceano Índico. Essa conquista extraordinária demonstrou a viabilidade da rota marítima para as Índias e impulsionou ainda mais a ambição portuguesa. 10 anos depois, Vasco da Gama chegava a Calicut, na Índia, estabelecendo uma nova rota comercial e consolidando o poderio marítimo português. O comércio de especiarias com o Oriente se tornou um dos pilares da economia portuguesa. O controle das rotas marítimas permitia a Portugal lucrar com a venda de produtos como pimenta, cravo, canela, noz moscada e gengibre, que alcançavam preços exorbitantes na Europa. As riquezas provenientes do comércio com o Oriente financiaram o expansionismo português, permitindo a construção de novas frotas, a conquista de novos territórios e o enriquecimento da coroa. A ambição portuguesa, no entanto, não se limitava ao comércio. A expansão marítima era também motivada por um forte ideal religioso. Os portugueses se viam como soldados de Cristo, responsáveis por difundir a fé cristã e combater o Islã. A conversão de povos pagãos era vista como uma missão divina, e a expansão do cristianismo era frequentemente utilizada como justificativa para a conquista e a exploração de novos territórios. O Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo conhecido. A expansão marítima portuguesa não passou despercebida pelos demais reinos europeus. A descoberta de novas terras e a riqueza proveniente do comércio com o Oriente despertaram a cobiça de outros países, em especial da Espanha, que também se lançava ao mar em busca de novas oportunidades.
Para evitar conflitos entre as duas potências católicas, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas em 1494. O tratado, mediado pelo Papa Alexandre VI, dividia o mundo a ser descoberto por uma linha imaginária traçada a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. As terras a leste da linha pertenceriam a Portugal, enquanto as terras a oeste seriam de domínio espanhol. O Tratado de Tordesilhas refletia a influência da Igreja Católica na época, que se colocava como mediadora dos conflitos entre as nações cristãs e buscava garantir a ordem e a paz no mundo. Embora o tratado tenha sido inicialmente bem recebido por ambas as partes, ele não impediu futuras disputas territoriais. A delimitação imprecisa da linha de demarcação, aliada à descoberta de novas terras, gerou controvérsias e conflitos entre portugueses e espanhóis ao longo dos séculos XVI e XVII. No entanto, o Tratado de Tordesilhas teve um papel fundamental na configuração do mundo moderno, influenciando a divisão territorial e linguística das Américas. O tratado também evidenciava a visão eurocêntrica do mundo na época, na qual as potências europeias se arrogavam o direito de dividir entre si territórios que já eram habitados por outros povos. As populações nativas da América, da África e da Ásia não foram consultadas sobre a partilha do mundo, tornando-se vítimas da ambição e da violência colonialista europeia. Pedro Álvares Cabral, a missão, rumo às Índias. Em 1500, apenas 6 anos após a chegada de Vasco da Gama às Índias, o rei Dom Manuel I de Portugal organizou uma nova expedição marítima com destino ao Oriente. O comando da frota foi entregue a Pedro Álvares Cabral, um fidalgo experiente, embora relativamente jovem, para a magnitude da missão. A expedição de Cabral tinha como principais objetivos consolidar as relações comerciais com a Índia, estabelecer uma feitoria em Calicut e retornar a Portugal com as embarcações carregadas de especiarias. A expedição era composta por 13 embarcações e cerca de 1.500 homens, incluindo navegadores experientes, soldados, religiosos, escrivães e mercadores. Entre os tripulantes, destacavam-se nomes como Bartolomeu Dias, descobridor do Cabo da Boa Esperança, e Nicolau Coelho, que havia participado da primeira viagem de Vasco da Gama. A expedição de Cabral representava um marco para Portugal, consolidando sua posição como potência marítima e abrindo caminho para a construção de um império global. A frota de Cabral deixou Lisboa em 9 de março de 1500, navegando em direção às Ilhas Canárias, onde se abasteceram de água e mantimentos. Após uma breve parada em Cabo Verde, a expedição seguiu rumo ao sul, buscando os ventos favoráveis que os levariam a cruzar o Atlântico. A viagem era longa e perigosa, e os navegadores enfrentavam desafios como tempestades, doenças e a ameaça de piratas e corsários. 22 de abril de 1500. Terra à vista. Após semanas navegando pelo Atlântico Sul, a frota de Cabral avistou terra em 22 de abril de 1500. Era um momento histórico que mudaria para sempre o destino de Portugal e do Brasil. A princípio, os portugueses acreditaram ter chegado a uma ilha, batizando-a de Ilha de Vera Cruz. No entanto, logo perceberam que se tratava de um território muito maior, com uma costa extensa e uma vegetação exuberante. A descoberta da nova terra causou grande comoção entre os tripulantes da expedição. Após meses no mar, avistar terra firme era motivo de alegria e esperança. No entanto, a euforia inicial logo deu lugar à cautela e à curiosidade. Que terra era aquela? Seria habitada? Que riquezas e perigos os aguardavam? Cabral ordenou que a frota se aproximasse da costa, e os portugueses desembarcaram em um ponto que mais tarde seria batizado de Porto Seguro, no atual estado da Bahia. Ali, foram recebidos com surpresa e curiosidade pelos indígenas, que jamais haviam tido contato com europeus. Começava, assim, um novo capítulo na história do Brasil, marcado pelo encontro de culturas tão distintas.